Amém. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus nessa noite. Eu queria convidar os irmãos para lerem comigo Lucas capítulo 11. Vê se você encontra aí o Evangelho de Lucas. Olha, Lucas, eu já falei aqui que eu gosto muito de Lucas, porque Lucas, ele é uma pessoa letrada ali que apresenta Jesus, de uma forma cronológica. Ele vem mostrando ali desde o nascimento e uma série de informações a respeito do Cristo. Isso me chama muita atenção, isso agrega demais no conhecimento desse nosso Deus. Então, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11. E você vai ver nesse capítulo 11 que tudo aqui está relacionado à oração. Logo no versículo 1 começa a oração do Pai Nosso, Jesus ensinando sobre esta oração, como ela deve ser feita, a pedido dos discípulos. Eles queriam aprender como deveriam orar, assim como João Batista tinha ensinado aos seus discípulos. Olha, a preocupação dos discípulos de Jesus era aprender a orar da forma correta. E aí Jesus, nessa passagem de Lucas 11, lá no versículo 5, ele começa a ensinar através de uma parábola. E aí a parábola começa dizendo, e eu acho que ela se estende até o versículo 10. E diz assim: Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empresta 3 pães, porque outro amigo me chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo, e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado. Essa parte o povo conhece. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Versículo 10. Pois todo o que pede, o que acontece? O que busca, e a quem bate, a porta será aberta. Feche os olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, te agradecemos pela leitura da tua palavra, que nessa noite traga fortalecimento para os nossos corações, direção e propósito, para que possamos orar, e não apenas orar, mas também, ó Deus, nos manter perseverante, em nome de Jesus. Cuida de nós. Amém. Tema dessa noite: a oração que gera resposta. Qual é o tema? A oração. Está escrito lá, irmãos, 1, 2, 3. A oração que gera resposta. Tem gente dentro da igreja que já orou muito, mas hoje já não ora mais com a mesma intensidade que orava antes. Tem gente que, quando está passando por uma aflição, ela se derrama, ela se rasga toda na presença de Deus, ela chora, ela se comove de tal forma assim, impressionante. Mas chega um determinado tempo que a oração passa a ser por obrigação, a oração passa a ser sem fé, a oração passa a ser sem fogo, a oração passa a ser um mecanismo, um instrumento. Sabe aquela oração tradicional na hora do almoço? Senhor, obrigado por esse alimento que venha suprir as necessidades e que nunca nos falte, em nome de Jesus, amém. Olha só, essa oração, irmãos, ela não chega nem a passar ali do teto, porque ela é só automática.
E quantas pessoas hoje em dia vivem no botão do automático? Sabe, igual o piloto automático. Você pressiona lá, quem pilota, né? Dizem, eu não faço ideia, irmãos, mas eu já vejo filmes sobre isso. Aí existe um botão do piloto automático, ou seja, a aeronave ela vai manter aquela altura, altitude, ela vai manter aquela velocidade, ela vai manter aquela direção e ela vai embora sem mudança alguma. Não vai ter oscilação nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima e nem para baixo. Ela vai se manter constante. E aí muitos cristãos acabam estando nessa condição do piloto automático. Ou seja, ele entra, ele ora, ele levanta a mão, ele abaixa a mão, ele dá a oferta, ele vai e faz a oração do encerramento, mas isso já não produz na vida dele mudança e arrependimento. Ele está no piloto automático. Identificar isso, irmãos, é difícil. Digo para você que identificar isso é um pouco mais complicado. E o problema nisso, irmãos, não é que Deus parou de responder às orações. O problema é que muita gente parou antes de receber esta resposta de Deus, dessa resposta chegar. Jesus, quando ensina sobre oração, ele não fala de uma técnica, ele não fala de palavras de eloquência, ele não fala que você tem que estudar o dicionário para poder tocar no coração de Deus. Não, ele não ensina sobre isso. Ele está ensinando aqui que você precisa insistir, você precisa persistir, você não pode parar no meio do caminho. E ele usa esse exemplo, né, de um amigo, de chegando aí meia-noite. Queridos, graças a Deus, eu não tenho amigos assim, de me incomodar meia-noite para poder pedir pão. Olha, graças a Deus, irmãos, não tenho, né, nenhum amigo que faça isso comigo. E até o meu celular, né, quando passa assim de, sei lá, 8 horas, algo assim do tipo, 9 horas, eu já boto no não perturbe. Já deixo ali preparado para que o zap não me atrapalhe, para que as ligações não atrapalhem minha noite de sono, porque eu já tenho dificuldade para dormir. Se eu ainda deixo essas distrações, eu não consigo dormir, já vai ser uma loucura. Então, se você mandar mensagem para mim a partir de 8, 9 horas, olha, você pode ter certeza que a gente não vai conversar, talvez só no dia seguinte, que a gente vai bater um papo sobre isso. Mas se for urgente, irmãos, liga para o bombeiro, liga para a emergência, ou brincadeira, talvez se Deus quiser, vai tocar meu telefone, a gente vai orar, a gente vai passar a madrugada junto, sem problema algum. Mas, né, não fica chateado comigo se eu não te atender na madrugada, não, é porque às vezes eu estou dormindo, às vezes. Bom, Jesus, quando ensina sobre oração, como eu disse, ele não fala sobre técnica, ele fala sobre insistência. E hoje não é um culto para a gente orar um pouco mais. Eu não vou ensinar para você elementos de oração, porque não seria conveniente. Mas eu quero dizer para você que você precisa insistir nos seus propósitos de oração. Se você estiver orando por alguém, insista até você ver a cura, a libertação, a transformação desta vida. Se você estiver orando, por exemplo, por uma porta de emprego, insista orando, até que a porta se abra. Se você estiver orando a Deus e pedindo, Senhor, me dá uma direção, insista até que a direção chegue o GPS para você e fale, vire à direita, retorne, algo assim do tipo. Então, entenda bem, Jesus conta uma parábola de alguém que bate na porta de um amigo à meia-noite. Olha, eu não sei que tipo de amigo você é. Eu não sei se você é o tipo de amigo que as pessoas procuram nos momentos de aflição, nos momentos de problema. Eu não sei se você é procurado dessa maneira. E digo para você, se você for procurado dessa maneira, que bênção. Porque você talvez é a resposta para muitas necessidades das pessoas. Amém? Você conseguiu entender isso? Talvez alguém diga assim,
Alguém me faz o favor de liga esse ar aqui para mim, por favor? Está muito gelado aqui, eu não vou aguentar. Por incrível que pareça. Talvez você diga assim: ah, fulano só me procura para pedir ajuda. Irmãos, é porque ela confia em você. Oh, que bênção. É porque ela conta com a sua ajuda, com o seu apoio. Porque você é a resposta para a vida dela. Você é uma ajuda. Olha que bênção. Isso é bom demais. Mas a questão aqui que Jesus está apresentando não é em relação ao horário. Eu não vejo, como horário meia-noite. Na verdade, é um horário para quem está dormindo, Todo trabalhador está dormindo a essa hora. A questão aqui que Jesus está apresentando não é pela conveniência, não é pelo conforto, mas é pela necessidade. E queridos, como seria bom se um ímpio, se um pecador chegasse para você e falasse assim: poxa, me ajuda em oração. Olha, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Sabe, eu não tenho mais caminho, eu não tenho mais direção. Seria maravilhoso se alguém chegasse para a gente aqui, para você, e falasse assim: poxa, eu preciso de uma direção na minha vida. O que você me sugere? Que você fosse um instrumento de Deus muito bom para dizer assim: Jesus é a resposta da sua vida, assim como Ele foi a resposta da minha. Ele é o caminho que você precisa. Seria muito bom se você fizesse isso. Mas quantas pessoas falam para os outros assim: ah, procura um psicólogo, procura um médico, procura um bombeiro, procura, sei lá, alguém para te ajudar, porque eu não sei te ajudar, eu não sei te orientar. Olha que nós estamos vivendo um tempo muito bom na nossa igreja, porque nós estamos trazendo para dentro da igreja, dentro desse espaço aqui, cursos profissionalizantes para pessoas que às vezes precisam de uma profissão, pessoas que não diretamente, mas indiretamente estão aflitas, porque precisam de uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de trabalho, e a gente está trazendo isso para dentro da igreja de forma gratuita, sem cobrar nada, porque o objetivo, irmãos, não é trazer lucro, não é trazer dinheiro, mas é trazer o cuidado, a provisão que a pessoa precisa. É claro que se eu tiver a oportunidade eu vou falar, olha, você está tendo um apoio material, mas você pode ter um apoio ainda maior, espiritual na sua vida, porque Deus é o Deus da provisão. E se a pessoa quiser ouvir, amém. Se ela não quiser ouvir, também, paciência. Mas o importante é quando a gente desperta nesse propósito de apresentar Deus. Tem um texto ali, não sei se você já leu alguma vez na sua vida. Tem um texto ali, que vai dizer assim: a urgência da salvação. Aí diz assim ali embaixo, e é onde eu consigo enxergar essa distância: a eternidade de muitos depende da sua obediência hoje. Não basta apenas crer, é preciso anunciar. A eternidade de muitos, ou seja, irmãos, a pessoa vai para o inferno ou não, depende de você, depende de mim, depende de nós. Mas por que depende de nós? Eu não posso salvar ninguém. Claro que não, eu não salvo ninguém, mas eu apresento o Salvador. Se ela quiser, amém. Se não quiser, para mim também, lavo minhas mãos, mas pelo menos eu apresentei, eu fiz a minha parte. Jesus está ensinando sobre insistência, uma insistência que rompe barreiras. E ele diz: por causa da importunação, por causa do incômodo. A palavra aqui carrega a ideia de alguém que não aceita um não como resposta. Talvez você me diga assim: ah, pastor, mas eu já convidei tanta gente para vir à igreja, sabe? E elas não vieram. Ah, poxa vida, e o que deu errado? O seu convite. O seu convite não deu certo. O seu convite não foi bom. Mas eu não quero penalizar você, como eu disse, os próximos vídeos vai orientar a igreja sobre como convidar as pessoas. Como você pode abordar uma pessoa, como você pode convidar ela de forma satisfatória para que ela venha à igreja.
Primeira coisa que você precisa entender, ela precisa ver Cristo em você. Isso é um fato. Porque se ela não vê em Cristo em você, vai ficar um desafio. Então esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Segundo ponto, é a importunação. É o incômodo. Quantas pessoas aqui já suplicaram ajuda de alguém? Você pediu alguma coisa, fulano, você pode fazer isso para mim? E a pessoa não ouviu. Aí você fala mais alto, fulano, você pode fazer isso para mim? Fulano, você pode me ajudar? Quem já fez isso? Ou melhor, você precisa de um atendimento médico. Você vai no hospital e aí chega lá o primeiro guarda que te recebe ali, e aí você fala assim, poxa, eu preciso de um médico. Eu preciso de um atendimento médico. Ele vai falar assim, olha, hoje não tem médico na casa. Ah, mas eu preciso falar com alguém, eu estou passando mal. Essa é uma insistência. E eu já vi, né, na minha família, por exemplo, né, meus pais lá, buscando atendimento para minha mãe, aí chega no hospital, aí minha mãe faz aquela cara de triste, né? Ai, não sei o quê. Aí o pessoal olha, fica comovido. Idoso tem uma vantagem incrível, irmão. O idoso faz aquela cara de triste e olha, isso quebra o coração de uma pessoa. A pessoa tem que ser muito ruim para não ser comovida por um idoso, por uma mulher, por uma criança. Tem que ser muito ruim. Olha, muito ruim mesmo. Porque quando a criança pede, quando vem um cara no sinal pedindo alguma coisa, eu já falei sobre isso, eu já nego, não, hoje não tem condições, irmão, poxa, hoje não dá. Agora, quando é uma senhora, meu Deus, aí não dá, né? É a senhora, aí tu já fica assim, meu Deus. Deve ter roubado o dinheiro dela no INSS. Ai, tadinha. Os remédios estão tão caros, às vezes não tem nenhum plano de saúde. Às vezes a família abandonou. Poxa vida, tadinha, né? Cuidado, coitadinha dela. Isso acontece. Aí a pessoa acaba cedendo. Cedendo por quê? Por causa da importunação, da insistência. Então Jesus está dizendo para as pessoas que estavam com ele, e em nome de Jesus, ele está dizendo para você aqui nessa noite: pediu alguma coisa a Deus? Insista, incomode Deus. Nas madrugadas, fica à vontade, ele não dorme, ele nem pisca. Então a hora que você quiser, tá tranquilo. Vai procurar de manhã? Não tem problema, procura de manhã. Eu prefiro procurar durante o dia, mas se ele me chamar na madrugada, a gente conversa também, não tem problema. Mas o importante é que a pessoa precisa continuar, insistir e permanecer com aquele clamor, com aquela insistência. Porque a insistência rompe barreiras. Tem gente que é muito orgulhosa para pedir. Você já viu isso? Quantas pessoas você conhece que são orgulhosas? Tem gente que é orgulhosa demais para pedir. Sabe o que acontece com essa pessoa? Não recebe. Porque quem pede, recebe. Quem não pede, não recebe. Então, paciência. Então, seja humilde, porque orgulho, irmãos, eu digo para você que orgulhoso não entra nos céus, porque não funciona. Humildade é o que vai fazer entrar. Orgulho não entra. E Jesus está dizendo: se humilhe para Deus, insista. Você está orando em pé, Senhor, me ajuda. Oh Deus, ai Senhor, não deu certo em pé, não convenceu a Deus, vai de joelho. Eu não vou nem ajoelhar, porque senão vai precisar de ajuda, né? Mas ajoelha diante de Deus, clame ao Senhor. Se você é uma pessoa tímida, envergonhada, como alguns aqui que eu conheço, né? Pega o horário da madrugada, porque está todo mundo dormindo, ninguém vai rir de você. E olha, aproveita o horário da madrugada e fala assim: Senhor, me ajuda. Aquela peste está dormindo lá no quarto, Senhor. Ai, falei para ele ir no encontro do dia 28, mas ele não quer, Deus. Ai, abençoa a nossa vida. Usa a madrugada, porque ninguém vai te condenar na madrugada. Vai ser só você e Deus.
Quem ora na madrugada aqui, diga amém. Ô glória. O dia que eu tiver com insônia, eu vou ligar para você. A gente vai conversar a madrugada toda, vamos orar junto, vai ser benção. Vai ser maravilhoso. Então, insista. O que nós precisamos fazer? Insistir. Diga comigo. O que nós precisamos fazer? Até que a resposta chegue. A oração seja atendida. Porque tem respostas, irmãos, que trava. Tem bloqueios espirituais que você nem conhece. Mas tem batalhas espirituais que acontecem e por isso você não recebe. Mas como é que eu sei disso? Daniel me mostra isso. Daniel orou a Deus. E olha, demorou 21 dias para a resposta chegar. Aí, se fosse alguns, né, eu já conheço aqui da igreja, ia falar assim, pô, tá vendo? Deus demora, né? É brincadeira, né? Caramba, e Deus não é mole não, hein? Demorou 21 dias. Estou orando há 1 ano. Meu Deus, até quando que eu vou continuar orando? Irmãos, depende da luta. Tem lutas que acontecem. E olha, Daniel mostra isso. Depois você dá uma lida no livro de Daniel que você vai ver a luta celestial que acontece para que a resposta de Deus chegue à tua vida. E aí você desiste pelo meio do caminho. Eu fico imaginando os anjos lá, lutando contra principado e potestade. Pá! Não, a gente vai levar, vamos levar. Esquece, ele desistiu. Olha lá, isso é muito fraco, né? Misericórdia. Olha lá, não consegue meia hora de oração. Foi embora. Desiste, galera. Paz aí, vamos embora. Não, irmãos, insista, porque os anjos estão lutando em teu favor, amém? Insista, porque os céus estão se movendo em teu favor. Mas está doendo? Meu irmão, olha, eu não sei você, mas quando... Na minha época de infância, porque hoje em dia eu já não choro tanto, né? Na verdade, pouco choro. Na minha época de infância, quando eu sentia dores, eu chorava. Sabe? Eu chorava, fazia drama com a minha mãe, né? Porque com meu pai não dava muito certo, mas com a minha mãe dava. Aí eu fazia drama com a minha mãe se comovia e tal, não sei o quê. Olha que maravilha. Era muito bom isso. Hoje em dia fica difícil. Hoje em dia é complicado. Mas chore para Deus. Se tua mãe e teu pai se comove com as tuas lágrimas, imagina Deus, cara. Imagina Deus na nossa vida. Não é verdade, irmãos? Quem para de orar antes do tempo, nunca vê o que Deus faria depois da sua oração. Se Daniel parasse de orar, irmãos, ele não receberia a resposta dos céus. E por que a gente para de orar, irmãos? É porque a gente não aprendeu que nós devemos insistir? Será que é isso? É porque a gente desistiu? É porque a gente acha que não vamos receber? Mas se Jesus está dizendo que quem pede, recebe, por que a gente não recebe? Existe essa linha do tempo. Às vezes Deus está provocando você. Às vezes Deus está vendo se você está afim mesmo disso, sabe? Ou você está sendo movido apenas pela sua emoção. Às vezes não é sincero o seu clamor. Segundo ponto que eu queria te falar nessa noite, são níveis de oração. Isso aqui é bacana demais. Níveis de oração. Você acredita que tem nível de oração? Por exemplo, pedir é uma coisa. É um ponto inicial, um estágio inicial. Buscar já envolve um pouco mais de atitude. Agora, irmãos, bater é uma insistência até que se abra. Tem uma música que é muito bacana, que ela diz assim: eu vou clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, até a porta se abrir. Eu não vim para ser mais um, vim viver milagres. Você parou para analisar se Bartimeu tivesse desistido no primeiro clamor? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Cala a boca. Tá bom, parei, falo mais nada não. Vou continuar cego aqui, tá tudo bem. Tá de boa, eu não queria enxergar mesmo. Tá ótimo, para mim tá tranquilo. Você já imaginou se isso acontecesse?
Olha que loucura que seria. Ou se a mulher do fluxo de sangue começou a tosse, Senhor, glória. Ou se a mulher do fluxo de sangue tivesse parado ali no meio da multidão. Ou talvez se Jairo, Jairo é melhor. Jairo é tremendo. Porque Jairo foi lá pedir para Deus, Jesus, curar a sua filha. Alguém chega para Jairo e fala assim, ó, já era. Tua filha, ó, morreu. Vim te dar aqui as mais notícias. Acabou, desiste. Desiste porque o teu casamento já morreu. Desiste porque o teu filho já morreu. Desiste porque esse emprego já não é mais para você. Desiste porque, olha, está tudo dando errado para você. Tu já imaginou se você desistisse? Querido, se você desistir, sabe o que vai acontecer? Nada. Nada. Nenhuma provisão na sua vida. Nenhuma porta se abrindo na sua vida. Nenhuma cura acontecendo na sua vida. Porque você desistiu. Abriu mão. Pelo contrário. Você começou um propósito? Melhora o seu propósito. Faz um propósito de jejum e oração. Ó, faz uma campanha de oração. Estabelece uma aliança e fala assim, não, eu quero insistir. Eu não vou apenas pedir, eu vou buscar, eu não quero apenas buscar, eu quero bater, eu quero insistir, eu quero até alcançar esse objetivo. Quanto você está determinado para alcançar o favor de Deus? Quanto? Eu não sei você, né? Mas, por exemplo, a mídia retratou há um tempo atrás que tiveram pessoas que ficaram 3 dias numa fila aguardando o ingresso para o show da Madonna, sei lá. Vou botar da Madonna aqui, porque é o único que eu me recordo aqui, mais tempo. Tu tem noção que a pessoa ficou 3 dias na rua, ali, ó, na fila, esperando para um show de um artista que nem conhece essa criatura, que nunca viu. E se for Madonna, ficou melhor ainda, porque ela ainda vai na sacada e distrata os próprios fãs que estão ali, igual um trouxa, né? Madonna! Sai daí, cambada de pobre, sai, não sei o quê. Olha que loucura. É isso que acontece quando a gente idolatra as pessoas. É isso que acontece. O infeliz está ali, ó, 3 dias, 4 dias na fila. Mas se der uma dorzinha, uma unha encravada, já não vai no trabalho. Desiste do trabalho. Uma unha encravada já é suficiente. Alguém espirrou do lado dele, ele já vai no médico pedir o atestado de 7 dias, porque pode ser Covid. Uma luta. Mas aí no show da Madonna, não. É a poderosa. É a Madonna. Quem sabe eu, né? Quando que eu vou ver a Madonna de novo? Irmão, se você for para o inferno, Deus que me perdoe, eu falei. Saiu. Foi mal. Saiu, foi sem querer. Quantas pessoas perdem o tempo, perdem a vida, sabe? Por coisas que não agrega. Quem vai no show do Roberto Carlos? Vai passar lá. Aí é destratado pelo artista. Ô, loucura. Aí tu fala assim de fazer uma oração. Vamos fazer uma oração para Deus curar a sua vida. Para Deus abençoar o seu casamento. Vamos fazer uma oração para Deus abrir porta na sua vida. Não aguenta meia hora. Não aguenta meia hora. Tu fala assim, não, vamos fazer um jejum. Mas eu não fico sem comer. Queridos, eu vi a reportagem de uma pessoa na fila falando assim, eu estava apertada. Aí eu fui no banheiro ali mesmo, fiz ali no matinho ali as coisas. Olha que ponto chega o ser humano. E era homem, mulher, adulto, não era criança. Não era o show da Xuxa. Que show da Xuxa é esse, né? A reclamação lá da garota, né? Que show da Xuxa é esse que o adulto vai e a criança fica aqui aguardando na fila? Quantos pais, né, ficam lá
na fila, esperando ali para dar um ingresso para um show. O que me chama a atenção, irmãos, nada contra show, não é porque eu não gosto disso que eu estou aqui falando, né, contra. Quem quiser ir, vai, não tem problema não, tranquilo. Mas o que me chama a atenção é que algumas coisas que não têm resultado, as pessoas se esforçam. E quando é para Deus, não dá para ir hoje não. Hoje não dá não porque está chovendo. Aí não dá para ir hoje não. Por quê? Porque está fazendo sol. Porque está muito calor. Está muito quente. Está muito isso. Está muito aquilo. Qualquer coisinha já atrapalha. E Jesus está falando aqui de uma oração superficial. O que é essa oração superficial? É aquela oração e fala assim: Deus, se tu quiser fazer, ó, tá tranquilo. Mas se tu também não quiser fazer, tudo bem. Deus, ó, não tem problema. Se eu for curado, tá ótimo. Se eu não for, também tudo bem. Não me esquenta a cabeça. Eu me contento com qualquer coisa. Eu não sei se você é esse tipo de pessoa. Mas Jesus está dizendo aqui para você incomodar a Deus. Rapaz, se Jesus está te dando essa liberdade, aproveita, incomoda a Deus. Fala, Senhor, eu quero conversão de fulano. E eu não vou desistir. Enquanto eu não alcançar, a chapa vai esquentar aqui entre a gente. Ah, quem fez isso, irmãos? Tumulto. Jacó. Você lembra disso? Jacó era abusado. Jacó brigou com o anjo. Você não sai daqui. Enquanto não me abençoar, não sai daqui. Irmãos, se um dia você fizer isso, a gente vai dar polícia aqui dentro. Mas é uma loucura. Você não sai daqui enquanto não me abençoar. Aí, de brinde, o anjo foi lá e tocou lá na... Deve ser no quadril, né? Deve ser ali no fêmur. E aí Jacó ficou... Poxa. Mas foi abençoado. E aí, você desistiria de uma bênção? Diante de Deus? Se Deus nessa noite falar assim, ó, se você me convencer, eu te abençoo. Convence aí, vai. Mostra aí. O que você faria? Não vou, eu tenho orgulho. Quantos relacionamentos estão indo para o buraco por causa do orgulho? Relacionamento não é só conjugal não, hein? Relacionamento de pai com filho. Sabe aquele coração duro que não fala com o pai, não fala com a mãe, não fala com o filho? Porque há 30 anos atrás, irmãos, olha que praga. Há 30 anos atrás tiveram uma discussão. Irmãos, graças a Deus eu tenho amnésia. Nem lembro das coisas que Daniele fez comigo, irmãos. É brabo, irmãos. O quanto nós estamos dispostos para lutar pela nossa família. Quanto nós estamos dispostos a alcançar uma provisão de Deus. Irmãos, a gente não vai avançar no sobrenatural tocando uma campainha. Ding dong. E falar, aí Deus, se quiser pode fazer. Se quiser abrir, abre, se não quiser, está tranquilo. Não, irmãos, a Bíblia, Jesus está ensinando aqui que nós devemos, ó, Senhor, olha para mim, vai. Ô Jesus, o senhor está me ouvindo aí, Jesus? É igual as irmãs, né? A gente às vezes está no mutirão aqui atrás, aí a irmã grita, né? Algumas não tiveram sucesso, a gente não conseguiu ouvir, né? Algumas a gente não conseguiu ouvir. Mas faça igual a outras irmãs, eu não vou citar nomes aqui não. Faz igual a outra, fica assim. Escuta lá de trás. Caramba! Teve uma aí, irmãos, que gritou, que eu falei assim, Jesus está repreendido. Parece que veio uma alma aqui, alguma coisa. Era a pessoa gritando lá no portão.
altão, irmão. Parecia assim do meu lado. Falei, meu Deus, isso deve ser um espírito. Falei, não, era a pessoa gritando ali à frente. Não vou citar nomes, não vou citar nomes. Não vou citar nomes. Às vezes nós não desistimos, sabe? Quando nós precisamos de ajuda. A gente não desiste. Por que a gente desiste no meio da oração? Por que a gente desiste de frequentar um culto? Por que a gente desiste? Ah, eu desisto por causa do pregador. Meu irmão, tu vai para o inferno. Por causa do pregador? Ah, eu não gosto do fulano. Você devia gostar da Bíblia, da palavra de Deus, seja quem for o instrumento. Se você vai pelo instrumento, irmãos, eu digo para você, eu gosto do cantor tal, eu gosto do pregador X, do não sei o que, Y. Você gosta de todo mundo, você só não gosta de Jesus, porque se você gostasse de Jesus, você ia ouvir Jesus através de um desconhecido na rua. Você não tem noção do que Deus pode fazer e mover. Porque se teu coração estiver tão cego por uma pessoa, Deus pode se apresentar de uma outra forma na sua vida e você nem consegue perceber isso. Aí talvez você pense assim, isso é heresia. Não, irmãos. Porque rejeitaram o Cristo, porque não era do jeitinho que eles queriam. Não era aquele Jesus que eles estavam buscando. A gente queria um outro Jesus. Aí vem esse aí, suave, fala manso, fala do reino de Deus, expulsa demônios, cura enfermos, liberta os cativos, ressuscita mortos. Isso só pode ser o diabo. A gente está procurando Davi, a gente quer um guerreiro, a gente quer brigar, a gente quer lutar contra Roma. Tem muita gente buscando na carne, eu quero brigar, eu quero socar o diabo. Está lascado. E se o diabo não se materializar, mas tentar você de outras formas, vai fazer o quê? E você doidão ali, querendo ali, eu quero brigar. Nunca leu que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Se tivesse lido em algum momento, teria percebido que não tem nada a ver. Eu digo para os irmãos que toda vez que eu oro com uma certeza. Deus está ouvindo a minha oração. Deus está ouvindo a minha oração. E olha, Ele não mente. Ele não falha. Ele está dizendo que todo o que pede, recebe. Então, meu irmão, eu vou receber. Talvez demore um tempo, mas eu vou receber. É por isso que a gente está na caminhada de 33 anos. Por isso. Porque se a gente fosse desistir no primeiro problema de igreja, irmão, estava lascado. Pensa numa igreja aí, sei lá, com 10 pessoas. Primeiro racha da igreja aconteceu com menos de um ano. Primeiro racha da igreja aconteceu menos de um ano. Pouquinha gente. Se meu pai tivesse parado, pelo meio do caminho, seria o quê? Covarde. Mas não, irmãos. Quem conhece aquele que chamou, não desiste, irmãos. Se você entende que Deus chamou você e Deus tem propósito, você não vai desistir. Você pode estar chorando, gemendo, reclamando, pode ser o que for, mas você vai insistir. Por quê? Porque você tem a certeza da resposta, da provisão de Deus. Jesus não disse que talvez, Ele não disse isso. Ele disse: todo o que pede, recebe. Aquele que procura, encontra. Aquele que insiste. Eu acredito num Deus que não falha. Eu acredito num Deus que não ignora, mas num Deus que responde. E por que Deus não falha? Porque Ele conhece o amanhã. Ele sabe do amanhã. Ele sabe quando que você vai morrer. Vou falar de morte para ficar melhor aqui. Ele sabe quando que a gente vai morrer.
Ele sabe em qual condição nós vamos morrer, perto dele ou longe dele. A gente é que não sabe. Por isso que nós precisamos alinhar o nosso coração com Deus. Como é que a gente faz isso? A nossa fé. O ensinamento que a Bíblia diz, só estou reproduzindo. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? As notícias? A palavra de Deus. E tu acha que eu vou perder a oportunidade de ouvir a palavra de Deus? Meu irmão, jamais. Pode subir qualquer pessoa aqui em cima, eu não perco a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Não perco. Pelo contrário, como eu já falei, já pensei assim, poxa, que bacana essa palavra, poxa, eu preciso disso. Eu não quero ser mais um. Pelo contrário, eu quero viver esse milagre sobrenatural de Deus na minha vida. Eu quero viver isso. Além da fé, nós precisamos de constância. O nosso coração precisa estar forte na presença de Deus. E entenda bem, se a resposta não chegou, não é porque Deus não ouviu, é porque o processo ainda não terminou. Talvez Deus tenha que mudar alguma coisa no seu coração. Talvez Deus tenha que preparar você para algum estágio para receber. Queridos, que nessa noite Deus libere resposta para a sua vida. Que nessa noite os céus se movam em teu favor. Em nome de Jesus, que isso aconteça. Mas entenda bem, para a gente encerrar, o seu desespero, a sua impaciência, a sua falta de fé, não vai mover o coração de Deus. Não vai. Tem uma música que é muito bacana, que ela diz assim: um quebrantado coração de Deus, um quebrantado coração, traz o céu para nós. Ou seja, quebrantamento. Isso move o coração de Deus. Quebrantamento. Quebrantamento é o oposto de orgulho, irmãos. Está chateado com teu marido, com a tua esposa, com teu amigo, com teu filho, com teu pai, seja lá com quem for. Vocês estão brigados, chateados. Chega para a pessoa e fala assim: poxa, me perdoa. Olha, eu errei contigo. Me perdoa. Irmãos, isso chama mais atenção de Deus do que qualquer justificativa que a gente tenha. Quando você chega para Deus e fala assim: poxa, Deus, eu pequei. Pequei contra o Senhor, pequei contra os céus. Nossa, eu nem sei porque que o Senhor tem tanta misericórdia de mim, porque olha, eu sou tão errado. Te falar, hein? Aí Deus olha e fala: que bacana, né? Poxa, eu sei que daqui a 2 minutos tu vai errar de novo, mas está no caminho certo. Quebrantamento, irmãos. Então Jesus não ensinou sobre uma oração bonita, mas Jesus ensinou sobre uma oração que é constante. Ele ensinou sobre um princípio de busca, de insistência, até que você receba, até que você encontre, até que algo se mova na sua vida. Então, até que algo aconteça, continue clamando, continue orando, continue buscando. E creia que Deus está ouvindo o seu clamor e oração. Você consegue orar agora nesse momento? Você consegue fechar os seus olhos nesse momento? Eu não sei se você tem algum pedido especial nessa noite. Eu não sei se você está orando da boca para fora, se você pediu por alguém, ou se você está só no piloto automático na oração, orando pelos seus filhos, colocando o nome deles no papel aqui, né?
falando dos seus filhos para os outros, da sua família, do seu casamento, que você queria viver um relacionamento melhor, você queria viver uma vida melhor, você queria ter uma oportunidade melhor, você queria fazer algo diferente na sua vida. Eu digo para você, você está diante de Jesus, você só precisa clamar a Ele, você só precisa buscar, você só precisa gritar o nome dEle. Se Ele não estiver te ouvindo por causa da agitação da multidão, você fale mais alto, você busque mais alto, você busque na madrugada, busque em outra hora. Mas não desista daquilo que Deus confiou a você. Não desista da sua família. Não desista do seu filho, porque ele não está correspondendo às suas expectativas. Não desista do seu neto. Não desista de ninguém, porque Deus não desistiu de você. Pelo contrário, Ele enviou o seu filho. Olha, por que nós desistimos de pessoas? Por que nós abandonamos? E tem muito asilo aí com pessoas abandonadas, pessoas que deram a vida. Tem muita gente abandonada nos hospitais, abandonada por profissionais que prometeram, que juraram servir com amor, com dedicação, mas a pressão do dia a dia acaba atrapalhando. Assim como também tem muitos profissionais que se dedicam demasiadamente. Jesus não está ensinando uma oração poderosa, linda, emotiva, não. Jesus está dizendo: insista, insista, não desista daquilo que Deus te concedeu. Pai, que nessa noite, em nome de Jesus, possamos insistir até alcançar a provisão, a resposta, o teu agir nas nossas vidas. Está difícil, Senhor? Nos ensina a lutar de uma outra forma, de uma outra maneira. Mas não permita, Senhor, que a gente venha desistir nesta caminhada. Ajuda-nos, ó Deus. Sustenta-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Aqueles que oram por cura, que possam insistir na oração até serem curados. Aqueles que buscam libertação na vida de alguém, que possam insistir, ó Deus, até que haja libertação. Deus, aqueles que estão passando por necessidades financeiras, que possam clamar, buscar ao Senhor, até que a solução, o caminho, a direção seja seguida. Cuida, Deus, de cada um de nós, em nome de Jesus. Você pode repetir comigo nessa noite: eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou abandonar. Minha resposta está a caminho. Creia nisso, porque é a palavra de Deus que está nos ensinando isso. É o próprio Senhor Jesus que estava ensinando isso. Eles queriam uma oração linda e Jesus estava dizendo: insista até que você alcance a vitória. Insista. A questão não são palavras. Palavras não movem o coração de Deus, é a nossa persistência. Palavras não movem o coração de Deus, é a nossa insistência. Que possamos insistir, Deus, até alcançar aquilo que o Senhor tem como propósito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé nessa noite.
A oração que gera resposta é aquela que você não desiste, é aquela que você insiste, que você continua, que você continua, que você continua. Ao longo dos anos, muitas pessoas desistiram na caminhada. Desistiram da igreja, desistiram da família. Alguns até desistiram de Cristo, abandonaram a fé, apostataram. E aí? É esse caminho que nós vamos seguir? Josué deixa uma lição muito bacana para a gente. Ele estava num dilema com o povo e ele falou o seguinte para as pessoas: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem seguir a direção que vocês quiserem, não tem problema, mas eu confirmo para vocês, eu vou continuar, eu não vou desistir. Que isso seja de uma direção para a sua vida, que isso seja um norte para a sua vida, em nome de Jesus. Enquanto o Ministério de Louvor vai cantando, eu queria que você levantasse as suas mãos e nós orássemos por essas vidas. Pai maravilhoso, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Deus, essas necessidades. Eu não conheço muitas delas, nós nem conhecemos aqui, Deus, mas Tu conheces. O Senhor conhece aquele que escreveu, a intenção daquele que escreveu, a insistência dessa pessoa que continua buscando. Assim como o Senhor também conhece, ó Deus, o desafio nessa caminhada. Mas eu te peço nessa noite, Deus, que os céus se abram e haja respostas nessas vidas, aqui nessa noite. Que haja mudança de caráter, de atitude, de comportamento. Que venha nascer, ó Deus, algo novo nessas vidas. A que escreveu e aquela que está aqui escrita nesses papéis. Que possa sair, ó Deus, desse pedido, um novo homem, uma nova mulher, uma nova família, restaurada, lavada, guardada por Ti, em nome de Jesus. Pai, que nasça aqui testemunhos de vida e glória, porque nós servimos a um Deus vivo. Cuida, Senhor, dessas necessidades. E assim nós oramos, pedindo por cura, libertação, transformação, que portas se abram. Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir nessas vidas, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, esses lares. E de uma forma especial, Deus, cada ouvinte nessa noite. Aqueles que estão pela transmissão, por causa da distância, por causa de algum impedimento, não puderam estar aqui, mas que acreditam ainda, Senhor, que não há fronteiras para a oração. Aqueles que insistem, ó Deus, estando aqui presente, Pai, fortalece esta caminhada, renova, Senhor, as forças, perdoa, Senhor, os nossos pecados e transgressões, limpa, Deus, o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração, purifica, Senhor, os nossos lábios, e enche-nos, ó Deus, da Tua unção. Pai, que possamos sair daqui, a cada encontro, diferente de como entramos, mais fortalecidos, mais cheios da Tua presença. Cuida, Senhor, de cada um de nós, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente, em nome de Jesus.